A paz, meus queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus. Hoje é dia 30 de maio, sexta-feira, queridos, tá? Vamos começar com a nossa oração, meus amados. Fecha seus olhos, se possível. Meu Pai amado, bendito é o seu nome, Pai. Santo, o Senhor é digno de ser louvado, exaltado, Pai. O Senhor é digno que todo joelho se dobre, Pai, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, o Messias, Pai. E que o Senhor é o único Deus, o verdadeiro, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, Pai. Que o Senhor, Pai querido, tem todas as águas da terra na concha das suas mãos, Pai. Que o Senhor tem contado cada fio de cabelo das nossas cabeças, Senhor. Que o Senhor, meu Pai amado, tem tudo no seu controle, Senhor. Ainda, meu Pai amado, que alguns de nós, meu Deus, siga por caminhos, Pai, que não são os seus, Pai. Mas ainda assim o Senhor nos ofereceu a sua misericórdia, a sua mão, a sua salvação. E fez isso através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai. Perdoa-me dos meus pecados, Pai. Perdoa-me das minhas falhas, Pai. Perdoa, Senhor amado, teu filhinho, a tua filhinha. Santifica-nos, Pai. Gera arrependimento genuíno, Senhor, no meu coração, nos nossos corações, Pai querido. E ajuda-nos, Pai, a te buscar, Senhor amado, com todas as nossas forças, com interesse, com sinceridade, com gratidão no nosso coração, Pai. Nós não queremos, Pai, te buscar de maneira obrigatória, Senhor, como que por lei, Senhor. Meu Pai, mas nós queremos, Deus amado, nos entregar completamente por aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Pela oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós, Pai. Ajuda-nos a te servir. Ensina-nos, Pai amado, a oferecer a ti, Senhor, o nosso melhor, Pai. Um sacrifício vivo, agradável a ti, Senhor amado. A nossa vida, toda a nossa vida, Pai, como uma oferta viva no teu altar. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha revelar seu Filho Jesus Cristo, Pai, em cada coração, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada irmão e irmãzinha minha que está orando comigo nesse momento, Pai. Venha se revelar a cada um deles, Pai. Venha falar, dando sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, e forças para te obedecer, meu Pai. Abençoa o Ministério Alicerce em especial, Pai querido. Abençoa os membros desse ministério, de perto, de longe, meu Pai. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, os pastores desse ministério. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, as esposas, missionárias, missionários, os obreiros, Pai, os simpatizantes, Pai, as pessoas de outros ministérios que nos acompanham através desse programa, Pai. Abençoa os teus filhinhos, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar a tua igreja, Pai, a igreja de Cristo espalhada no Brasil e no mundo, Pai. Que haja unidade, Pai, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, Pai, a unidade da igreja, Senhor. Que a divisão seja quebrada, Pai, ou aqueles que não pertencem à sua igreja, Senhor amado, que sejam revelados como anticristos, Pai, e aqueles que te amam, que te buscam, Pai amado, que venham, meu Pai amado, ser exaltados, Pai, e aqueles que estão em busca de ti, Senhor amado, que venham te encontrar, Senhor, mas abençoa, Pai, aviva a tua obra no Brasil, abençoa os ministérios, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor amado, na Europa, na Oceania, na Ásia, na Europa, já falei na Europa, na África, Pai, abençoa o Oriente Médio, Senhor amado, abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, aviva a tua obra, Pai, que, meu Deus amado, que o Senhor venha levantar missionários, Pai, evangelistas, pastores, Pai, cheios do Teu Espírito, Pai, cheios do Teu conhecimento, Pai, e também cheios do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, prepara a Tua noiva, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor querido, porque mesmo sendo tão grande, maravilhoso, Pai, incomparável, excelso, o Senhor se revelou a nós pequeninos, Pai, falhos, Pai. Bendito é o seu nome para todo sempre, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Louvado seja o Senhor. Graças e graças. Aleluia. Queridos, sejam abençoados. Aonde você estiver, seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o meu Deus venha tocar a sua vida, venha tocar a sua família, venha tocar a sua saúde, venha tocar nos seus filhos, venha tocar nas suas finanças e principalmente no teu ministério, na tua intimidade com Ele. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém e diga glória a Deus. Amém, meus amados, glória a Deus. Pega ali, queridos, o copo com água. Vamos fazer a nossa oração com um copo com água. Glória a Deus, queridos. Quero lembrar vocês que esse é um programa gravado, queridos, tá? Quarta-feira eu faria gravado, mas como era o primeiro dia, eu me esforcei ali para a gente conseguir fazer ao vivo, né? Que era o início desse livro. Mas hoje então está sendo gravado, queridos, tá? Foi adiado para hoje, então. Então glória a Deus por isso, amém, meus amados, mas com o mesmo empenho, no mesmo espírito, né, em nome de Jesus. Pega o copo com água, queridos.
Meu Pai amado, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Faz com que essa água seja, meu Pai amado, o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual, Senhor. E quem beber dessa água receba a cura, restauração, renovo, fortalecimento, Pai. O milagre, Pai, que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus, né? Peço que os irmãos compartilhem, comentam, queridos, né? Comentem aí no chat. Dê o like se você não deu o like. E se você não é inscrito, queridos, se inscrevam, queridos. E mais do que isso, né? Se você puder sempre indicar, lembrar de alguém, orar a Deus, para você enviar a página da Igreja Alicerce do YouTube, queridos, tá? Enviar para alguém que você crê que precisa ou que gosta, né? Então, se você puder enviar, vai ser uma bênção, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para vocês, então, para a nossa igreja em Sapucaia do Sul. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, sempre conosco. Nossa igreja em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, né? Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa igreja ali em São Miguel do Oeste. Deus abençoe a nossa igreja em Maringá e Campo Mourão. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, também sempre conosco. Deus abençoe a nossa igreja em Bituruna. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, sempre conosco também. Matinhos, Guaratuba, Deus abençoe em nome de Jesus, queridos. Paranaguá, os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui de Paranaguá. Deus os abençoe. Nova York, Deus abençoe Pontal do Paraná, queridos, né? Deus os abençoe Guarulhos e também Canela, queridos, no Rio Grande do Sul, tá? Guarulhos, São Paulo, o restante aqui no Paraná, né? A maioria aqui no litoral do Paraná. Bituruna no sul, Maringá ali no norte, né? Maringá e Campo Mourão. Glória a Deus, queridos. Então, Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus. Se você está nos acompanhando e puder dar um oi, um glória a Deus, para que eu possa ver, meus amados, né? Eu fico muito feliz, muito grato, tá bom? Se você não puder, fique em paz também. O importante é que você está aqui conosco, né? Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Vamos então começar a nossa leitura. Deixa eu arrumar aqui, na verdade, porque eu estou bem no início, agora que eu vi. Nós paramos do capítulo 16, queridos. Vamos ver onde é que vai dar o capítulo 16. Capítulo 6. Nossa, fomos bem, hein? Capítulo 12. Ontem nós fomos do 8 para o 16, queridos, né? Capítulo 16, a partida de Noé. Aqui, glória a Deus. Fomos do 8 mesmo, né? Do 2 para ontem, capítulo 16. Foi uma boa leitura, né? Tomara que hoje seja assim e que Deus venha ministrar no nosso coração, queridos, né? Em nome de Jesus. Ontem teve muita informação ali, importantíssima, né? Muitas informações novas, né? E relevantes. Glória a Deus por isso, tá? Vamos lá. A partida de Noé, capítulo 16. Aqui. Quando Matusalém acabou de dar essas incumbências a Noé, faleceu com lágrimas nos olhos e tristeza no coração. Ao morrer, no 14º dia de Adar, num domingo, ele contava 969 anos de idade. Uau! No 79º ano da vida de Sem, filho de Noé. Então seu neto Noé ungiu o corpo de Matusalém com mirra, canela e aloés. Depois Noé e seus filhos sepultaram-no na caverna dos tesouros e prantearam-no durante 40 dias. Passados os dias de luto por ele, Noé penetrou na caverna dos tesouros e abraçou e beijou os corpos santos de Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e de seu pai Lameque, enquanto seus olhos derramavam lágrimas de grande dor. Então Noé tomou o corpo do nosso pai Adão, bem como o de Eva, seu primogênito, Sem, e carregou o ouro, Cã, a mirra e Jafé. Então Sem carregou o ouro, o Cã carregou a mirra e Jafé o incenso. E assim abandonaram a caverna dos tesouros. Então vamos ver, segundo o livro dos Caverna dos Tesouros, queridos, eles foram e levaram o quê? O corpo do pai Adão, como foi pedido por ele, e também da Eva.
Sim, então só foram levados o corpo de Adão e Eva, tá? Os 7, Enos, Cainã, Malalael, Jared e Lameque, não foram levados, tá? Que eles ficaram na caverna, né? Então Noé levou o corpo do Adão e da Eva conforme eles pediram, para ser levado no centro da terra, queridos, né? Isso é uma informação bem interessante, tá? Porque parece que ficou ali um responsável por guardar, né? Um vigia, né? Por guardar, né? Vamos continuar. Então Noé tomou o corpo de nosso pai Adão, bem como de Eva, e o seu primogênito Sem carregou o ouro, o Cã carregou a mirra e o Jafé o incenso. E assim abandonaram a caverna dos tesouros. Ao descerem da montanha sagrada, prorromperam num choro compulsivo, por verem-se privados do lugar sagrado e da morada de seus pais. Ergueram os seus olhos para o paraíso, choraram com dor, deploraram com tristeza, dizendo: Descansa em paz, ó tu, Pai, paraíso santo, morada de nosso pai Adão, que te perdeu ao ser privado da glória por contaminar-se de pecado. Vê, inclusive na sua morte, ele é impulso das suas fronteiras. E juntamente com seus filhos exilado no estrangeiro, na terra cheia de vícios, sendo seus descendentes empurrados de cá para lá, na dor, na doença, no trabalho, no cansaço e na desgraça. Descansa em paz, ó caverna dos tesouros. Descansa em paz, ó morada e herança de nossos pais. Descansai em paz, ó vós amigos e bem-amados do Deus vivo. Rezai pelo resto, orai pelo resto, que os que sobraram de todos os vossos descendentes. Rogai por nós em vossa prece, ó vós, nossos intercessores, junto a Deus. Descansa em paz, Sete, tu, o cabeça dos pais. Descansa em paz, Enos, guia da retidão. Descansai em paz, Cainã, Maalalel, Jared, Matusalém, Lameque, Enoque. Servos de Deus, implorai com pena de nós. Né? O Enoque estava ali na glória, né, queridos? Possivelmente os outros também, né, queridos? Mas Enoque tinha sido arrebatado aos céus, né? Aqui diminuiu bastante a história do Enoque, né? Resumiu bastante, né? Semelhante à Bíblia, né? O livro de Gênesis. Capítulo 8. Descansa em paz, tu montanha sagrada. Descansa em paz, ó porto e abrigo dos anjos. Ó pais, rogai por nós em dor, pois que ficaremos privados do nosso convívio. E não haveremos de lamentar-nos com grande tristeza. Haveremos de lamentar-nos com grande tristeza por sermos atirados a uma terra estéril, onde teremos que conviver com os animais selvagens. Enquanto desciam da montanha santa, beijavam suas rochas e abraçavam suas belas árvores. Assim, enquanto derramavam lágrimas amargas com grande dor e profundamente contristados, chegaram à planície. Então Noé entrou na arca e depositou o corpo de Adão no meio da arca, no meio dela, e sobre ele as oferendas sagradas. Naquele mesmo ano em que Noé deu entrada na arca, encerrava-se o segundo milênio. Então, ali, segundo o livro dos Jubileus, tem que até fazer essa comparação, porque ali encerrava os 2000 anos, né? Você consegue ver, filho? Será não? Veja para nós ali, quando ele entra na arca, que ano que era? Ali encerrava-se, né? O segundo milênio, seria no ano 3000. Este abrangia o período a partir da descendência, esse milênio, a partir da descendência de Adão até o dilúvio, segundo nos transmitiram aqueles 70 escribas sábios. Capítulo 17. O dilúvio. Em uma sexta-feira, no 17º dia do mês, abençoado de Ijar, Noé entrou na arca. Pela manhã, entraram no compartimento inferior os animais selvagens, os animais domésticos. Ao meio-dia, os pássaros e todos os insetos no compartimento do meio. E à tarde, Noé e seus filhos se dirigiram à parte oriental da arca e sua mulher com as mulheres dos seus filhos para a parte ocidental, né? Que bem é CCB, né? Congregação cristã, né? Que é mulheres de um lado e homens de outro, né?
Versículo 2. O corpo de Adão foi colocado entre eles, porque todos ali representavam os mistérios da igreja. Pois nas igrejas as mulheres ficam de um lado poente e os homens do lado do nascente, para que os homens não vejam o rosto das mulheres, o véu, e as mulheres não vejam o rosto dos homens, né? Ali não caso véu, mas ali é a igreja do véu, né? Mulher para o lado e homens para o outro. Eu acho que é só esse ministério que é assim, né, queridos? Tem mais algum que eu não conheço, que os homens vão para o lado e a mulher vai para outro? Se eu não me engano, acho que é só isso aí, né? Pela minha memória. Versículo 3. Assim, na arca, os homens ocupavam a parte oriental e as mulheres a parte ocidental, no caso do terceiro piso, né? E assim como o púlpito se erige no meio, o corpo de Adão também foi colocado no meio. Da mesma forma como nas igrejas reina a paz entre os homens e as mulheres, assim também reinava a paz na arca, entre os animais selvagens, os pássaros e os demais seres vivos. Assim como lá, reis, sacerdotes, pobres e mendigos permanecem em pé de igualdade, em unidade e paz, da mesma forma, na arca, leões, panteras e outros animais ferozes viviam em perfeita paz com os animais domésticos, os fortes com os inferiores e fracos, o leão com o boi, o urso com o cordeiro, o filhote do leão com o bezerro, a cobra com a pomba e o gavião com o pardal. Oi, filho. Qual que é a data do jubileu? 1307. Bem longe, menos da metade. Esse é no Google? É inteligência artificial, não? Na Wikipédia. Na Bíblia fala ali, é que não vai falar da data dela, né? Na Bíblia não fala. Então tá, né? As datas aqui, por enquanto, aparentemente não batem. Oi? Ah, sim, 600 anos, né? Uhum. A gente calcula, né? Eu fiz um cálculo na Bíblia, você vai calculando a idade de cada um deles, quando que nasceu, queridos, então você consegue ter uma ideia. É claro que alguns não têm idade, você perde um pouco, né? Então não dá precisa, né? Então a conta que eu fiz há um tempo atrás, né? Não tem como fazer precisa pela Bíblia Sagrada, né? Ela dava mais de 5.000 anos, entre 5 e 6 mil anos. E parece que é isso mesmo que é o ano judaico, né? E o calendário é um pouco diferente. Nós vimos ali que parece que o calendário judaico, ele não tem 300, o ano não tem 365 dias, né? Era 364, nós vimos no livro dos Jubileus. Mas não, parece que dos judeus é 360, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Se alguém tiver essa informação, queridos, coloca ali qual que é, então. Ou veja ali, filho, veja ali já quantos dias tem o ano judaico. Aí você pode ver no Google. 355 ou 53 ou 54. Então varia também? Não faz muito sentido isso. Pode ter qualquer um desses três. Dependendo se é o ano comum ou bissexto. Uhum. E nós é 365 e 366 se for bissexto. Tá. E nós vimos ali, queridos, né, pelo menos no livro livro dos Jubileus, que Deus ele pediu ali, faz sentido isso, né, que eles contassem certinho a data, para que eles não errassem, né, a Páscoa, né, as festas de Deus, que elas eram extremamente importantes. E hoje eu vejo essa bagunça, queridos, né, proposital, meus amados, né. E outra coisa, queridos, nós não devemos observar essas festas, queridos, né. Eu acho que por isso até que teve a permissão de Deus para ter um pouco dessa bagunça, né. Porque hoje nós adoramos a Deus em Jesus Cristo, né? Então até mesmo o judeu hoje mais assíduo, ele tem muita dificuldade. Na verdade, parece que eles têm muitos preceitos, queridos, né? E leis e preceitos, são 10 mandamentos, mais 163 preceitos, se eu não me engano, ou total. Mas eles não têm como observar, queridos, né? Então eles observam uma parte deles, né? Por que eles não podem observar? Porque eles precisam do templo, né? Para observar. Então muitos deles não fazem. Aí não faz sentido, queridos, né? Eu vou fazer
eu vou observar a maioria deles, porque ninguém consegue fazer. Então, qualquer pessoa pode ser justificado pela lei com a intenção de fazer a maioria. Ele vai chegar e vai falar assim: olha, eu tentei, eu fiz o máximo que eu pude, ainda que seja um preceito ou dois. Você está entendendo? Um pouco ou muito não é suficiente. O apóstolo Paulo ele disse assim: aquele que não obedece à lei, 100% da lei, então ele se torna transgressor da lei. Então, se você tem 99% daquilo que a lei manda você fazer e você obedece, mas esse 1% você não obedece, esse 1% te faz transgressor. Então, você não vai ser justificado pela lei. Por quê? Por ser um transgressor da lei. Então, hoje, né, os judeus, hoje que tentam se justificar pela lei, queridos, eles estão numa situação difícil, né? Uma situação bem difícil, não tem como se justificar pela lei. Até o próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Mas eles descredibilizam o Paulo, né? Eles falam que ele foi uma pessoa, tudo que ele falou nas cartas tira de, simplesmente não se conta para os judeus. Por quê? Porque ele fala bastante sobre isso, especialmente no livro de Hebreus, né? Que ele se dirige diretamente aos judeus. Vamos continuar então, queridos. Quando Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos haviam entrado na arca, no 17º dia de Ijar, à tarde foram fechadas as portas, e Noé juntamente com seus filhos encontraram-se numa triste prisão. Uma vez cerradas as portas da arca, abriram-se as comportas do céu, rasgaram-se os abismos e irrompeu a massa oceânica das grandes águas que circundavam a terra. Abertas as comportas do céu, escancarados os abismos da terra, foram soltos os ventos, romperam as tempestades e o oceano rugia e transbordava. Então os filhos de Sete, contaminados pela imundícia da luxúria, ou imundícia, perdão, eu tenho o costume de falar imundícia, né? A imundícia da luxúria, correram para a arca e suplicaram a Noé que lhes abrisse as portas. E quando viram o volume das águas que os cercavam e que prorrompiam de todos os lados, foram tomados de terrível angústia e procuraram subir a montanha do paraíso, mas não conseguiram. A arca estava fechada e lacrada, e na sua cobertura estava postado um anjo do Senhor como timoneiro. Uau, queridos! Então, na cobertura tinha um anjo como timoneiro ali que guiava a arca, né? Segundo o livro A Caverna dos Tesouros, queridos. E enquanto as ondas rugiam ao seu encontro, e eles começavam a submergir na massa revolta e terrível, cumpria-se a seu respeito a palavra de Davi. Eu disse: vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo. Mas por terdes feito isso e desejado a fornicação com as filhas de Caim, assim vós também, como aqueles, sereis destruídos e morrereis da mesma forma que eles morreram. Capítulo 18, queridos, fim do dilúvio. Então, está resumindo aqui, né? A arca, pela grande força da água, foi levantada acima da terra. Então afogaram-se todos os homens, bem como os animais selvagens, os pássaros, o gado e os insetos. De modo geral, tudo que se encontrava sobre a terra pereceu. E as águas do dilúvio elevaram-se 25 côvados acima de todos os cumes das altas montanhas, segundo a medida do Espírito. As torrentes avançaram e a água levou a arca para o alto, até alcançar as imediações do paraíso. Então, o paraíso seria baixo, né? Um pouco mais alto que os montes, né? No caso, 25 côvados. É que a medida, segundo a medida do Espírito, tem alguma referência disso, Pedro? Não tem como ter, né? Mais que ter, vai ser especulação. Versículo 2. Quando as águas foram abençoadas e purificadas pelo paraíso, volveram atrás. Beijaram as rochas do paraíso e partiram para a devastação de toda a terra. Então as águas foram abençoadas pelo paraíso, segundo o livro Caverna dos Tesouros. Subiu até os céus e foram abençoadas. Purificadas, né? Beijaram as rochas do paraíso e partiram para a devastação de toda a terra. E a arca flutuou pelas asas do vento sobre as águas, do oriente para o ocidente, do norte para o sul, descrevendo assim uma cruz sobre as ondas. A arca parou 150 dias sobre a água. Então, em 150 dias ele foi, né,
do norte para o sul, leste para o oeste. Isso nós estamos calculando uma terra plana, né, queridos? Foi de um sul para outro sul, né? Depois de um sul para outro sul, porque na terra plana, né, nós temos vamos imaginar aqui um disco, né? O centro do disco sempre vai ser o norte e a borda do disco sempre vai ser o sul. Aonde for do norte em direção para a borda, sempre vai ser o sul, queridos, né? Ao contrário, né, de se for um globo, né, que daí o sul seria aqui, o norte seria aqui. E no 7º mês, ou seja, no 17º dia de Tirscre, chegou a um lugar de pouso sobre o Monte Cardo. Então Deus ordenou que as águas se separassem. As águas superiores voltaram ao seu lugar no alto do céu, de onde procederam. As águas que romperam das profundezas da terra dirigiram-se para os abismos inferiores, e as águas do oceano a eles se tornaram. Sobre a terra ficaram apenas aquelas águas que desde o princípio lhe foram destinadas, pelo aceno divino, para a sua necessidade. As outras, até o 10º mês, o Shebat, tinham baixado gradativamente. No primeiro dia de Shebat, será que é o Shabat que está falando mais diferente? Deve ser, né? Começaram a aparecer os cumes das montanhas mais altas. Ou é o mês, né? E passados 40 dias, ao 10 de Adar, Noé abriu a janela oriental da arca e despediu um corvo para que lhe trouxesse notícias. E ele voltou e não voltou mais. Ele voou e não voltou mais. Quando as águas diminuíram um pouco mais sobre a terra, ele soltou uma pomba. Mas esta não encontrou lugar de pouso e voltou para junto de Noé, na arca. Depois de 7 dias, ele despediu mais uma vez a pomba e ela voltou trazendo no bico um ramo de oliveira. Isso é consoante o livro de Gênesis, né? Essa pomba representa para nós os 2 testamentos. No primeiro, o Espírito que falava pelos profetas, junto àquele povo que provocou a ira de Deus, não encontrou pousada. Mas no segundo, ele baixou tranquilamente sobre os povos através das águas do batismo. Então aqui tem uma referência, né, queridos, a respeito dessas 2 pombas, né? Que sim, faz algum sentido, né? Capítulo 19, queridos. Aliança com Noé. No 600º ano da vida de Noé, no primeiro dia de Nissan, havia secado as águas na superfície de toda a terra. No segundo mês, ou seja, em Ijar, no mesmo em que Noé tinha entrado na arca, no 17º dia, num domingo santo, deixaram a arca ele, sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Quando deram entrada na arca, entraram separadamente. Noé com seus filhos, sua mulher e com as mulheres de seus filhos. E os homens não conheceram suas mulheres até saírem da arca. Naquele mesmo dia abandonaram a arca todos os animais selvagens, os animais domésticos, todos os pássaros e os restantes seres vivos, né? Depois de haverem descido da arca, Noé começou a cultivar a terra. Construíram também uma cidade e chamaram-na Temanom, por causa das 8 pessoas que saíram da arca. Depois Noé erigiu um altar e ofereceu sobre ele ao Senhor um sacrifício de animal puro e pássaros. Deus acolheu o seu sacrifício. E ele estabeleceu com Noé uma aliança por todos os tempos. E jurou: nunca mais permitirei que aconteça dilúvio. Interessante, queridos, que nós lemos ali nos capítulos, acho que no primeiro dia ou no segundo, que acho que foi ontem, queridos, que foi o segundo, né? Que parece que Noé deveria ter ficado na arca, né? Tinha um mandamento para ele, né, sair do monte e ficar na arca, né? E aqui, na continuação, parece que ele saiu da arca, como se esperava, e edificou uma cidade. Interessante, né? Então vamos continuar aqui, ó. Ele estabeleceu com Noé uma aliança por todos os tempos e jurou: nunca mais permitirei que aconteça um dilúvio. Da seguinte forma, Eli estabeleceu aliança com Noé. Eli, no caso, é Deus, né? Afastou do arco a flecha da ira.
Nas nuvens desprendeu dele a corda da indignação e estendeu sobre as nuvens. E ele não mais havia, e nele não mais havia nem flecha nem corda. Pois quando antigamente esse arco estava retesado no firmamento contra a geração dos filhos do assassino Caim, estes viram a flecha da ira assestada à corda da indignação. Uau! Capítulo 20, queridos, a maldição de Cã. Após o dilúvio e após terem saído da arca, eles semearam, plantaram uma vinha e, espremendo vinho novo, aproximou-se então Noé e bebeu dele. Depois que tomou, ficou embriagado. Enquanto dormia, descobriu-se a sua vergonha. Então seu filho Cã viu a nudez de seu pai, não a cobriu, mas riu-se e fez troça. Saiu e foi chamar os seus irmãos para que eles também rissem do seu pai. Porém, quando Sem e Jafé ouviram isso, ficaram muito perturbados. Tomaram de um manto e entraram e caminharam de costas, procurando esconder o rosto para não verem a nudez do seu pai. Jogaram o manto sobre ele e o cobriram. Quando Noé acordou do sono do vinho, sua mulher contou-lhe tudo o que havia acontecido. Mas ele mesmo já sabia o que se tinha passado. Então irou-se profundamente contra o seu filho Cã e disse: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo dos servos dos seus irmãos. Então o Cã cometeu essa besteira e o Canaã recebeu a maldição. Cã recebeu a maldição, mas a maldição literal, direta, foi para o neto de Noé, Canaã, filho de Cã, queridos, né? Pastor, mas por que fez isso? Não parece injustiça não, queridos, né? A gente vê que com certeza o Noé conhecia Canaã, né? E há muito mais do que a gente pode imaginar. A gente viu isso até no livro dos Jubileus que contava sobre isso, queridos, né? Eu até ministrei sobre isso ali no livro dos Jubileus. Às vezes nós pensamos por que por exemplo, né? A cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Puxa, tinha lá o senhorzinho, né? O senhorzinho, né? A senhorinha. Tinha ali a criancinha, né? Os bebês. Tinha tanta gente inocente que morreu, né, queridos? Não é bem assim, queridos, né? Porque a palavra de Deus diz que do maior ao menor, quando os anjos foram ali, só naquela situação, queridos, tá? Quando os anjos foram ali, queridos, todos, né, bateram na porta, desde o maior ao menor na casa de Ló e falaram: traz esses homens para fora, esses estrangeiros, né? Eles viam os anjos como estrangeiros, não sabiam que eram anjos. Traga-os para fora para nós molestarmos deles. Então você vê o rico, o pobre, o gordo, o magro, o alto, o baixo, né? O velho, o novo. Então realmente eles estavam, quando Deus destruiu tudo é porque era necessário. Deus não comete injustiças, né? Que ele seja o servo dos servos dos seus irmãos. Uau! E você vê que Canaã, precisamente, onde é que é a terra de Canaã? Justamente a terra que o povo de Israel vai e destrói esse povo cananita ou cananeu para tomar posse daquela terra, que pertencia a ele. No livro dos Jubileus ele conta uma história bem interessante, que o povo de os cananeus não deviam ter ido para lá, deviam ter ido para a África. E eles desobedeceram a ordem e foram para o Oriente Médio, ali a terra que já tinha sido dada a descendência de Sem. E eles pegaram aquela terra ali, queridos, né? E então, depois de um tempo, eles foram lá tomar posse daquela terra e foram exterminados. Hoje não existe a nação cananita ou cananeus, porque foram riscados, foram amaldiçoados, literalmente, né? Versículo 4. Por que motivo, pela culpa de Cã, justamente Canaã foi amaldiçoado? Aqui aparentemente vai responder. Porque ele era um rapaz crescido e chegara ao uso da razão. Satã introduziu-se nele e passou a ser o seu mestre no pecado. Ele renovou a obra da casa de Caim, confeccionou flautas e cítaras. Então ali ele estava ali voltando a fazer o que os filhos de Caim fizeram, né? Aqui é a resposta, né, dada pelo livro Caverna dos Tesouros, tá, queridos? É para você ouvir e ponderar, né? Versículo 5. Então os diabos e demônios entraram nelas, nas flautas e cítaras, e lá se estabeleceram, tão logo o vento soprava dentro delas. Os demônios cantavam e emitiam a sua voz forte, e quando as cítaras eram tangidas, os diabos atuavam por meio delas.
Noé, ao tomar conhecimento dessas práticas de Canaã, entristeceu-se profundamente, pois que se renovavam as obras da perversidade pelas quais ocorrera a queda dos filhos de Sete. Então, logo já estava voltando tudo ao normal, queridos, né? O normal que é o ruim, a maldição, né? Pois pela cantoria, dança e pelo assanhamento dos filhos de Caim, Satã levou os filhos de Deus à perdição. E pelas músicas das flautas, avolumaram-se os pecados da geração antiga, a ponto de Deus irar-se e mandar o dilúvio. Agora, Canaã, por ter tido o atrevimento de fazer isso, foi amaldiçoado e a sua descendência passou a ser serva dos servos. Trata-se dos egípcios, etíopes e mísios, por ter sido Cã atrevido e zombeteiro em relação a seu pai, e foi denominado e conhecido até hoje como impúdico. Então ali, né, o Cã, ele passou a habitar a África, que diz que é o povo mais sofrido, né? Uma vez um pastor disse isso, que é deputado hoje, né? Falou isso e bateram muito nele na internet, queridos, né? Mas é o que está dizendo o livro Caverna dos Tesouros, não só esse livro, os Jubileus também, queridos, né? E se você estudar a origem de Cã, que recebeu essa maldição, de fato, eles habitaram... Oi, filho? Também no Justos fala sobre isso, né? Que eles habitaram ali. Então é história, é história. Eles habitaram ali e realmente esse povo é o povo mais sofrido por causa dessa maldição, né? Versículo 8. Noé, porém, por intermédio do sono da sua embriaguez, indica a cruz do Messias, como dele falara o piedoso Davi no Salmo. O Senhor despertou como alguém que dormia, como um homem que lançou pela boca o seu vinho. Ousam dizer os hereges que Deus foi crucificado, mas Davi nesse ponto chama o Senhor, como também diz o apóstolo Pedro. Deus constituiu-o Senhor e Messias, referindo-se a esse Jesus que vós crucificastes. Não diz Deus, mas Senhor, com o que está a mencionar a unidade hipostática que se juntam numa única filiação. Mas Noé, ao despertar do seu sono, amaldiçoou Canaã e rebaixou seus descendentes à condição de servos. Depois dispersou-se entre os povos. E quando nosso Senhor ressuscitou da morada dos mortos, ele amaldiçoou os judeus e espalhou os seus descendentes entre os povos. Mas, como dito, os descendentes de Canaã foram os egípcios. Eles foram disseminados por toda a terra para servir como servos dos servos. Uau, isso é forte, queridos. O que significa servidão da servidão? Perdão, né? Uma pergunta. O que significa servidão da servidão? Esses egípcios serão escorraçados por toda a terra e carregarão fardos no pescoço. Os outros aos quais foi imposto o jugo da submissão não andam a pé, ao serem mandados em viagem pelos seus amos, e não carregam fardos no pescoço, mas montam a cavalo com honra, semelhantemente aos seus senhores. Mas os descendentes de Cã são os egípcios que carregam fardos, que ao viajar andam a pé, e com isso seu pescoço se curva sob o peso. Assim eles são enxotados das portas dos filhos dos seus irmãos. Esse castigo foi imposto aos descendentes de Cã por causa da insensatez de Canaã, tornando-se dessa forma os servos dos servos. Então aqui tem uma explicação sobre os servos dos servos, tá, queridos? Feita pelo livro Caverna do Tesouro, que em parte faz sentido. Capítulo 21. O testamento de Noé. Depois de sair da arca, Noé viveu mais 350 anos. Depois ele adoeceu para morrer, e reuniram-se junto dele Sem, Cã e Jafé, Arfaxade e Salé. Então Noé chamou perto de si o seu filho primogênito Sem e falou-lhe em segredo: Escuta bem, meu filho, o que agora vou dizer-te. Quando eu estiver morto, entra na arca em que foste salvo e retira de lá o corpo de seu pai Adão, mas não deverá ser visto por algum homem. Toma consigo pão e vinho como provisão de viagem, em seguida leva consigo Melquisedeque. Então aqui tem um Melquisedeque que é filho de Malaque.
Pois de todos os teus descendentes, ele foi por Deus escolhido para servir na sua presença ao corpo de nosso pai Adão. Então, né, eu tinha falado sobre um guardião, e aqui no livro Caverna dos Tesouros, que não é um livro religioso, queridos, tá? Mas é um livro literário, o Melquisedeque é da descendência de Sem. O livro dos justos faz referência que ele é o próprio Sem. Mas se nós pararmos para pensar, faz sentido, queridos, né? Como Jesus não é filho de Davi, literalmente, mas vem da descendência, né? Então, só que esse Melquisedeque, eu nunca li esse Melquisedeque, e filho de Malaque. Então, descendentes de Sem, ele foi o escolhido. Eu preciso ver essa genealogia, queridos. Tem que ver o Malaque, para ser da descendência de Sem. Tem que voltar ali. Veja ali, filho, para mim, filho, por favor. Coloca ali descendência de Sem. Melquisedeque eu acho que não tem, senão chamaria muita atenção, nunca vi. Mas o Malaque eu não me lembro. Só um pouquinho, queridos. Não, vai veja depois, os filhos desses. Então, os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Tá, nenhum deles é Malaque. Então, será que é neto dele? Éber seria o filho de Arfaxade, né? Que daí de Éber vem os hebreus. Então, desse não. Veja outro dos outros filhos. É mencionado como filho de Sem. Seus filhos foram Uz, Hul, Jeter e Mas. Então ali filhos e netos diretamente não tem, queridos. Porque ele tinha os filhos, né, de Sem em várias gerações. Ele Noé era vivo. É uma informação ali. Malaque não tem. Parecido. Tem Mas, você viu só, né? Que é filho de Elão. De Arã. Será que seria esse? Veja esse Mas, então. Veja os filhos de Mas, se você consegue ver. Não, é que nem você leu aí. Aqui tá Malaque, mas vê esse Mas, se é esse. Só um pouquinho, queridos, tá? Nós estamos numa... Tentar entender se tem base isso. Queridos, se vocês quiserem procurar, me ajudem aí, meus amados, tá? Eu vou ver logo em seguida, tá, meus amados? Hoje lá pelas 11 horas, 11 e pouco, eu vou estar assistindo a live daí, vendo os comentários. Não fala sobre a descendência? Tá. Então tá, queridos, né? Então aqui toma contigo pão e vinho. Realmente Melquisedeque foi até Abraão com pão e vinho para abençoá-lo, né? Aqui faz bastante sentido, queridos, tá? Mas não é que porque faz sentido seja verdade, né? Mas a gente não pode descartar. Então realmente, como eu disse, esse livro ele é muito impressionante, queridos, né? Mas tem que ponderar, peneirar, né? Agora são 7h30. Nossa, como passa a hora? Uau! 7h30, diferente o horário, a hora que eu tô gravando, queridos, tá? Pouquinho antes do que vai passar vocês. Pois de todos os seus descendentes ele foi por Deus escolhido para servir na sua presença ao corpo de nosso pai Adão, ser o guardião do Adão. Depois parte e deposita no ponto central da terra e faz com que Melquisedeque habite,
O anjo do Senhor irá adiante de vós para mostrar o caminho que deveis seguir, bem como o lugar que deveis ser colocado o corpo de Adão, conforme foi profetizado ali atrás, né, queridos? A saber, no ponto central da terra. Lá se concentram 4 extremidades. Pois quando Deus criou a terra, emanou dele a sua força, e a terra brotou dessa forma, prolongando-se em 4 direções, como polias e colunas. Mas neste ponto a sua força se fixou e permaneceu em repouso. Ali realizar-se-á a redenção de Adão e de todos os seus filhos. Esta história foi transmitida geração após geração, desde Adão até nós, né? Então ali, como o nome do livro diz, queridos, né? Caverna dos Tesouros, queridos. Mas seria a Caverna do Tesouro o lugar do Calvário, o Monte Caveira, embaixo, no caso do Monte Caveira, que Noé desceu de lá, né? E depois ele entrou nas águas, depois ele voltaria. Bom, a arca pousou no Monte Ararat, né? Tá, vamos continuar lendo. Interessante, intrigante, né, queridos? Muito interessante, pelo menos eu tô achando. Versículo 6. Adão passou essa incumbência a Sete a Enos, este é Caim, este é Malaleel, este é Jared, este é Enoque, este é Matusalém, e este é Lameque, e Lameque a mim. E assim transmito-te hoje essa mesma incumbência. Essa história nunca mais será contada entre os vossos descendentes. Tu, porém, havia-te e deposita secretamente o corpo de Adão lá onde Deus te indicar, até o dia da redenção. E o Melquisedeque era rei de Salém, queridos, e Salém era Jerusalém. Realmente faz muito sentido, queridos. Melquisedeque também é conhecido, o nome Melquisedeque é Adonisedeque. Só que o Josué enfrentou um Adonisedeque que também, coincidentemente, olha como tem essas coincidências, queridos, né? Também era rei de Jerusalém. Na época, né? Que ela não pertencia ali ao povo de Deus ainda, né? Que enfrentou Josué com uma confederação de reinos, né? E ele era rei e sacerdote também, mas não pode ser esse Melquisedeque, né? Quer dizer, ele era rei e sacerdote. Era rei de Salém e seu nome era Adonisedeque, que também significa Melquisedeque. É uma interrogação. O que vocês acham, queridos? Comente aí comigo, meus amados. O que vocês acham disso? Pode dar o comentário de vocês. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. É muito interessante, né? Muito interessante. Após Noé ter transmitido tudo isso ao seu filho Sem, morreu com a idade de 950 anos. No segundo dia de Jar, em um domingo. Capítulo 22. Será que dá tempo de ler mais um capítulo? Vamos ver 22. Inumação de Adão por Sem no Gólgota. Então aqui está dizendo onde é que eles realmente ali no Monte Caveira, né? No Gólgota. Depois da morte de Noé, Sem cumpriu o que seu pai lhe ordenara. Penetrou de noite na arca, retirou o corpo de Adão, depois lacrou de novo com o selo de seu pai, sem que fosse percebido por ninguém. A seguir chamou Cã e Jafé e disse-lhe: Irmãos, meu pai ordenou-me que eu partisse para as terras além do mar, para ver a situação da terra e dos rios, e tomasse depois para junto de vós. Minha mulher e os filhos de minha casa ficarão convosco sob vossos cuidados. Responderam-lhe então seus irmãos: Leva contigo um bom número de homens, pois a região é infértil e desabitada. Também existem lá animais selvagens. Respondeu-lhe Sem: O anjo do Senhor irá comigo e proteger-me-á de todo mal. Disseram então seus irmãos: Assim sendo, vai em paz. Que o Senhor, Deus de nossos pais, esteja contigo. Então Sem disse a Malaque, filho de Arfaxade, filho de Melquisedeque. Então ele tem que estar na genealogia de Arfaxade. Volta lá, filho, veja lá, o que tem lá. Bem como sua mãe Josadaque. Dai-me Melquisedeque para que me acompanhe e me sirva de companhia ao longo da viagem. Disseram-lhe então os pais Malaque e Josadaque: Fique ele contigo e vá em paz.
Então Sem ordenou aos seus irmãos, dizendo: Irmãos, quando meu pai morreu, obrigou-me por um juramento a que nem eu, nem qualquer um de vossos descendentes penetrasse na arca. E foi selada com o seu selo. E disse-lhe ainda: Homem algum poderá dela aproximar-se. Em seguida, Sem tomou o corpo de Adão e, juntamente com Melquisedeque, abandonou o seu povo de noite. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor que foi à frente deles. O caminho lhes era muito leve, porque o anjo do Senhor dava-lhes força até chegarem àquele lugar. Chegados ao Gólgota, ao ponto central da terra, então, segundo o livro Caverna dos Tesouros, o Gólgota é o centro da terra, queridos. Precisamente o centro da terra. O anjo indicou o lugar a Sem. Quando este depositou o corpo de nosso pai Adão no alto desse lugar, no chão, o chão abriu-se em 4 direções na forma de cruz. Nele, Sem e Melquisedeque colocaram o corpo de Adão. Uau! Tão logo ali o depositaram, os 4 lados do chão moveram-se e cobriram o corpo de nosso pai Adão. Então fecharam-se as portas da terra exterior. E esse lugar foi chamado Calvário, porque ali foi depositada a cabeça de todos os homens. Gólgota, porque era redondo. Aterro, porque sobre ele foi pisada a cabeça da serpente má. Sim, no sacrifício de Jesus. Satã. E Sábata, porque ali seriam reunidos todos os povos. Então disse Sem a Melquisedeque: Tu és o servidor do Deus Altíssimo, pois Deus escolheu unicamente a ti para prestar serviços na sua presença nesse lugar. Permanece aqui para sempre. Por toda a tua vida, não te afastes deste lugar. E também não tomes mulher, não corte teu cabelo, não derrame sangue aqui, não sacrifique nem animais selvagens, nem pássaros, mas oferece constantemente pão e vinho. E não construas nenhuma casa nesse lugar. O anjo do Senhor descerá sempre e cuidará de ti. Então Sem abraçou Melquisedeque, beijando-o e abençoando-o. Depois disso voltou para junto dos seus irmãos. Então os pais de Melquisedeque, Malaque e Josadaque, perguntaram: Onde está o menino? Ele respondeu-lhes: Morreu durante a viagem, e eu o enterrei. Então eles o prantearam com muitas lágrimas. Uau, queridos, muito interessante, né? Então vamos parando por aqui, queridos, tá? Vamos deixar agora para amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Para segunda-feira, 23, queridos. Segunda-feira. Deixa eu fechar aqui pra gente saber. Eu fico marcando aqui porque no outro livro ele voltava certinho onde eu parei. Aqui não, tem que voltar lá do início. Daí se eu não marcar eu me perco. Ou tem que abrir o vídeo daí para ver de novo. Amém, meus amados? O que vocês acharam da leitura? Extraordinária a leitura, né? Muita informação. Muita informação que faz sentido, até faz sentido demais, queridos, tá? Mas eu aprendi a sempre desconfiar. Por quê? Porque Satanás, ele é o maior mentiroso, né? O pai da mentira, né? Então, se a mentira dele fosse tão simples, não faria tanto tempo e não enganaria tantas pessoas, né? Então, não é porque faz muito sentido que nós tomamos por verdade, mas também não descartamos como se fosse mentira. Para nós guardarmos, eu peço que vocês guardem essas informações, coloquem, acrescentem, peçam direção ao Espírito Santo e que Deus venha te dar sabedoria, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por essa palavra, né? Escreve aí, queridos. Quero ver depois ler os comentários de vocês aí, tá? Com carinho, com amor. Em nome de Jesus. Meus amados, quero lembrar vocês que domingo nós vamos transmitir a partir das 18 horas, aqui da sede em Paranaguá, o culto, e é o culto de Santa Ceia, tá? Então se preparem, comprem o pão, comprem o suco de uva, né? E nós vamos cear juntos, tá bom, queridos? Quem for cear conosco, tá? Você que tem igreja, você vai cear na tua igreja. Pastor, eu posso cear com vocês mesmo ceando na minha igreja? Claro que você pode. Por quê? Porque a ceia não é do ministério A, B ou C, mas é do corpo de Cristo. Então você está apto para tomar conosco sim, mesmo tomando na sua igreja, tá? Você não pode, queridos, ter a igreja, por exemplo, não tomar por algum motivo na sua igreja, o seu pastor não permite, e daí você tomar aqui.
Tá bom, queridos? Aí você vai fazer o quê? Você vai desonrar o seu pastor, você vai desonrar a tua liderança e você vai desonrar, sim, a Deus. Então não faça isso. Se você não pode tomar lá, não tome aqui achando que isso vai melhorar. Não, ali eu posso, então não. Se você não pode tomar na tua igreja, queridos, né? Entenda o motivo disso, né? Por que que o pastor não permite ou qual que é a doutrina da igreja que não permite você tomar. Mas se você não concorda, que você acha que não é da maneira que tá, você precisa então orar a Deus, né? E mudar de lugar, queridos, tá? Porque o que não pode é você se revoltar ou desobedecer o ministério que você tá, porque você não vai ser abençoado por Deus. Então, se você tem que estar de acordo com o ministério que você está, tá bom, queridos? Então, se você, algumas pessoas, né? Isso aqui não é questão de, não é um convite, tá, meus amados? Mas algumas pessoas sentiram no coração de fazer parte desse ministério. E são pessoas que são chamadas para fazer parte desse ministério. Então, fique em paz. Se você tem chamado, ore a Deus, peça confirmação. Por que você diz isso, pastor? Você não está me convidando para ir para a sua igreja? Não. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós, queridos, ela precisa ser a prioridade na nossa vida. Se Deus não quer que você mude de igreja, você vai trazer maldição para sua vida se você mudar de igreja. Amém, meus amados? Não é uma coisa que você possa fazer. Infelizmente, as pessoas elas fazem muito isso hoje, né? Ah, eu não gostei, eu vou para lá, agora eu vou para lá. E delas ficam naquele ciclo, né? Mudando de igreja, aqui não dá certo, agora eu vou para outra. Agora não deu certo, mas já tentei e não consegue. Por quê? O problema não está na igreja, o problema está nela. Ela tem dificuldade de submeter a autoridade, queridos, tá? E lembra que o reino de Deus e a igreja precisa fazer parte do reino de Deus. Não é uma democracia, queridos, tá? Não é. Democracia é no governo aqui, nós vivemos em uma, entre aspas, democracia, infelizmente não é como deveria ser, mas no governo seria assim. No reino de Deus não é, queridos, tá? Jesus é o nosso Senhor, o nosso Rei. Aliás, Ele é o Rei dos Reis. Amém, meus queridos? Então nós precisamos nos sujeitar à sua palavra para termos a bênção de Jesus ou a bênção de Deus, que é a mesma coisa. Se nós quebrarmos a sua palavra, não concordarmos, Jesus ele disse, maldito todo aquele que achar em mim motivo algum de tropeço. Ou seja, eu posso concordar com quase tudo que Jesus fala, mas tem uma coisa que eu não concordo. Então, o que acontece, pastor? Ele vai me amaldiçoar? É isso que você está dizendo? Não. Você não vai ser abençoado. Porque a bênção só vem através de Jesus Cristo. E todos nós nascemos da maldição, do pecado e da morte. E para nós alcançarmos essa bênção, queridos, através de Jesus, é nós o quê? Acreditarmos em cada palavra que vem do Senhor Jesus. E não escolher o que acreditar ou desacreditar dele. Amém, meus queridos? Então isso é algo didático para o cristianismo. Então não é democracia, não é a voz do povo, não é o politicamente correto, queridos, tá? Então se você está na tua igreja, você precisa honrar o seu pastor, porque ele é o teu pai espiritual e a bênção desce hierarquicamente. Então vai descer através do seu pastor para ser entregue a você. Se você precisa sair do ministério, se você sente isso, não faça. Primeiro ore, peça a confirmação de Deus e sim, se você sentir no coração, olha, eu entendo que eu faço parte, que nem desse ministério. É até uma loucura pensar que pessoas fazem parte à distância, queridos, né? Mas é loucura, nem por isso deixa de ser, não é de Deus. Amém, meus amados? Então, se as pessoas sentem, estão fazendo parte, porque Deus colocou, quem sou eu para dizer que não? Então, você faz parte desse ministério, você que Deus colocou isso no coração, então toma posse, que você faz parte desse ministério, né? E não importa o que os outros falem, toma posse da sua bênção, em nome de Jesus Cristo, tá? Assim começou muitas igrejas. Lá em Maringá, por exemplo, é assim, com o pastor Newton. O pastor Newton, ele orou a Deus, ele sempre foi meu amigo de muitos anos, não mudou da igreja porque era meu amigo, querido, tá? Ele sempre, quando ele viu aqui, quando nós começamos o ministério em 2017, ele ficou muito feliz porque ele sabia também que eu não comecei o ministério de mim. Muitas pessoas falavam, você tem que começar o ministério, jamais vou começar o ministério, não vou fazer se Deus não mandar. E quando Deus me disse, agora você vai começar o ministério, eu fiz o nome, cada coisa foi detalhadamente de acordo com a direção do nosso Senhor, queridos, tá? Do Espírito Santo. E o pastor Newton, depois de um tempo, ele sentiu no coração, Deus mostrou para ele que ele não deveria mais estar no lugar onde ele estava, não vou falar o lugar. E depois ele me ligou confirmando, ele fez jejum, passou mês orando e pediu a Deus, Deus falou para ele entrar conosco, né? E o que eu disse para ele, me ligou e falou, pastor, olha, eu não sei como dizer, mas eu preciso fazer parte da sua igreja, porque Deus falou. Nós vamos estar juntos. Eu não sei como vou fazer, porque eu não moro aqui, moro em Maringá, o senhor mora em Paranaguá. Então eu comecei a visitar ele, queridos, né? E fui lá levar a palavra, fizemos a Santa Ceia. E lá ele começou o ministério lá. E realmente agora nós temos a igreja lá em Maringá e Campo Mourão. A igreja lá, queridos, não é ainda em um salão,
mas é na garagem. Graças a Deus, Deus está levando pessoas e está trabalhando e modificando pessoas, né? Inclusive o pastor que tem crescido também na fé e na graça do Senhor. Amém, meus amados? Glória a Deus por isso. Então, né, eu tenho desejo, sonho, tenho orado a Deus para mim visitar São Miguel do Oeste, né? Nosso irmão Roberta, nossa irmã Elizabeth. Tenho orado a Deus, queridos, tá? Para que Deus dê essa condição para nós fazermos ali uma reunião que seja na garagem, ou às vezes alugar um salãozinho pequenininho, perto ali por um dia, né? Umas cadeiras, né, se for o caso. E quem Deus levar, não precisa se preocupar, né? É só fazer o convite de quem você acha que quer participar. E quem Deus levar, mas eu vou, né, quando Deus me permitir, eu vou lá por causa de vocês, tá, queridos? Por causa do Roberto, da Elizabeth e da família de vocês, tá bom? Então, glória a Deus. Assim foi em Maringá, né? E assim tem sido em Bituruna, foi o primeiro, né? Que em Bituruna, o pastor Guilherme, ele também, quando eu saí do ministério, ele estava no ministério onde eu estava. E quando eu estava indo embora, Deus falou com o pastor Guilherme, ele foi até mim e falou: pastor, eu não sei para onde você vai, mas Deus falou para mim seguir com você. Eu falei: como é que você vai comigo se nem eu sei para onde eu vou? Aí eu dei uma direção para ele: ó, você continua aqui então, nós vamos alugar. Eu aluguei um salão que tinha ali, né, na cidade de Bituruna. Você vai, fica por aqui, como ele era obreiro, né? E eu vou vir aqui para a gente ministrar e você vai trazendo a palavra. E assim foi, queridos, né? Até que ele foi levantado pastor aí para a glória de Deus, missionário, né? E pastor, Deus deu esse ministério a ele. Em nome de Jesus, depois de um monte que nós subimos, né, pastor Guilherme? Nós saímos meia-noite do pé do monte, chegamos 6 horas da manhã no cume, 1.300 metros, acho que é a altura do monte aqui no litoral, um monte muito alto, queridos, tá? 1.600, Pedro disse. E até a onça caminhou com a gente um tempo na madrugada, querido, subindo o monte. Foi muito difícil. Pedro foi junto. Nós temos aí as fotos, tudo ali foi algo muito especial. E ali Deus, quando eu voltei no culto, no dia seguinte, o pastor Guilherme chegou no dia para me subir, para que eu estava subindo, ele foi comigo. Aí Deus falou para mim: unge ele pastor nesse ministério. Eu falei: glória a Deus. Ele veio buscar a bênção dele, né? Então, glória a Deus. Tenho um carinho muito grande também pelo pastor Guilherme. Glória a Deus, queridos. Então é só um exemplo, tá, meus amados? Então todas as coisas que a gente faz com Deus é muito importante, né? Mudar de igreja, não se muda de igreja. Ah, vou mudar. Não, porque eu tô sentindo. Não, sentimento, queridos, não é respaldo para mudar de igreja, tá? É obediência, entendimento e obediência. Se igreja é assim, casamento, mais ainda, né, queridos? Mas não só isso, tá, queridos? Para você abrir uma empresa, faça em direção a Deus, porque você vai passar luta igual, mas vai dar certo, porque Deus te deu a bênção. Então, se Deus não te deu essa bênção, procura saber onde que Deus quer que você esteja. Esses dias eu preguei no domingo ali, às vezes alguém pensa: o pastor não gosta que as pessoas estudem, por exemplo, fazer uma faculdade. Não, queridos, pode fazer a faculdade desde que seja a direção de Deus. Porque se não for a direção de Deus, vai ser um tamanho de uma perda de tempo. 3, 4, 5 anos da sua vida perdido. Amém, meus amados? Então não percam, né? Não desperdice o tempo, queridos, que é algo muito precioso para nós. Então busquem a Deus, queridos, tá? Em nome de Jesus. E você que está me assistindo, que está entendendo isso, eu vou ministrar um pouco disso biblicamente, daí no culto, tá? Mas prepara o pão e o vinho. Se você tem outra igreja e tomou na sua igreja, você pode tomar conosco sem problema. Se você faz parte desse ministério, você pode tomar conosco. Você só não pode tomar em pecado ou em discordância com palavras do Senhor Jesus Cristo, tá bom, queridos? Ou discordância até mesmo com a igreja, né? Ah, não concordo com o pastor, não concordo, então não é melhor não tomar, porque Deus vê dessa maneira. Tá bom, meus amados? Toma posse disso. Aí domingo nós nos vemos a partir das 18 horas aqui no canal, ao vivo com o culto aqui da sede. Deus abençoe vocês, queridos. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, e tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até domingo, se Deus quiser.